Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Red Talks, que tem o apoio da produtora Play It Again, sempre nos ajudando, apoiando e viabilizando essa excelente qualidade que você acompanha aqui no Red Talks. O papo de hoje é com Gustavo Hanna, ele é CEO e fundador da GHFly, né? Uma empresa, tem 8 anos por aí? Mais ou menos isso, 7 anos 7 agora, anos. Nossa, me conta um pouco, né? Porque para mim é um privilégio poder conversar. Primeiro com um garoto como você, já atuando como um CEO, né? Sim. E segundo, esse mundo digital que você atua, né? A tua agência é uma agência focada muito no digital, né? 100% digital. Na performance. Exato. É muito interessante, porque assim, a GHFly ela nasceu da minha vivência um pouco na história da internet, né? Porque eu comecei na internet muito cedo. Então, com 15 anos, já comecei a brincar de fazer um portal de internet. Na época ele cresceu. Eu sou muito fascinado pela aviação, gosto muito. E aí criei um portal, esse portal cresceu. Isso lá pro ano 2000, mais ou menos. Né? Então, aí eu tive que aprender a programar, tive que aprender todos os assuntos de web, exato. E aí isso me deu bagagem, né? Então, esse portal chegou a ser o maior portal de aviação do Brasil. E aí, com 18 anos, já tinha minha primeira agência. Tinha fundado uma agência. Era uma agência um pouco diferente. Ela tinha um foco de atuação. A gente começou com sistemas web. Depois evoluiu para algumas outras coisas. Então, apesar de ser jovem, já estou nesse mercado já faz algum tempo, né? E é muito bom, né? Porque a diferença, às vezes, não que isso seja absolutamente imprescindível, mas no offline você, às vezes, não tem a capacidade de mensurar, né? De observar os resultados, né? Fica muito dentro de um espaço que você ocupou num veículo, né? Exato. Agora, já desenvolvendo um portal ou trabalhando no online, você tem um controle absolutamente total do que está acontecendo, né? Principalmente com redes sociais. Você também atua nessa área? Também atuamos, eu acho que essa talvez seja a questão mais interessante de você trabalhar com digital. Quando a gente começou lá atrás, a gente até começou num formato de consultoria. Então, a minha ideia era ajudar anunciantes a tracionar mais através da internet, ou seja, gerar uma performance de vendas que seja possível de medir, porque você tem um anúncio que você veicula, você tem um warning de marca, você tem algum resultado, mas é um resultado ainda percebido, ainda não é um resultado medido eventualmente, né? Então, claro que tem algumas formas de medição, mas não comparado ao digital. E aí o negócio começou com uma consultoria, a gente começou nesse modelo de agência bastante focado em mídia, performance e tudo mais, foi expandindo, mas eu acho que o viés principal, o pilar principal é a grande capacidade de mensuração de dados, análise e tomada de decisão em cima desse dado, né? Dentro desse aspecto que a gente estava falando, da GFly, você chegou a ajudar a agência de propaganda? Porque tinha uma época que as agências precisavam buscar orientação, consultoria ou às vezes um trabalho terceirizado, né? Você chegou a atuar nessa área? A gente chegou a receber bastante proposta, mas não chegamos efetivamente a atuar. A gente entendeu que existia uma demanda nesse sentido, né, de empresas mais tradicionais, sem um departamento de mídia, de digital dentro, forte, consolidado. A gente chegou a ser procurado, mas a gente sempre focou no anunciante final. O nosso modelo de negócio sempre foi pautado em atender o anunciante final. Porque aí tem uma questão de maneira de trabalho e a gente formatou um negócio para ele crescer e escalar dentro do modelo de atender direto ao anunciante, né? Com certeza. E me diz o seguinte, o anunciante brasileiro, até em função de grandes discussões lá com a ABA, né, Associação Brasileira do Anunciante, ele se acostuma muito a pagar a agência por remuneração de veiculação, né? Então, às vezes ele é insistente em não querer pagar por um trabalho. Como é que você consegue resolver isso? Já vista que você não tem tanta veiculação assim, né, para se remunerar, né? Exato. A vinculação do digital tradicionalmente ainda é menor do que offline, mas a grande questão é como você cria um business lucrativo, né, dentro de um mercado que estava acostumado com outro modelo, né, um modelo de BV e tal. Mas a gente nasceu cobrando FII, né, a gente nasceu cobrando para trabalhar. Né? E o cliente aceita, ele aceita, consegue entender, né? Ele consegue entender, mas eu entendo que a percepção de valor ela ainda é um pouco distorcida no Brasil. O Brasil ainda precisa evoluir nesse modelo, ele ainda precisa remunerar um pouco melhor o trabalho do digital,
porque ele ainda faz uma comparação com a verba que ele pagava na veiculação, né, o bônus que a agência eventualmente tinha, e quando você trabalha com digital, você não tem, você tem 100% FII. Então, quando você trabalha no modelo de 100% FII, esse FII tem que ser um FII super ajustado. Claro, por isso que eu te digo, é que eles reclamam às vezes que não está acostumado, né? Exato. Então, esse problema existe. Está certíssimo essa colocação, porque eu acho que ainda é uma fase de amadurecimento. O mercado ele ainda precisa evoluir para um ponto de entender que você tem um grupo de profissionais alocados, que realmente o teu trabalho demanda de um time alocado. E esse time acaba cada vez mais se especializando, e a tendência é que esse trabalho fique cada vez mais especializado, as pessoas evoluindo e talvez mais caros, né? Porque é um pouco da evolução do mercado. Não, e demanda muita gente, né? Se você começa a entrar nos detalhes, né, de análise, eu brincava com meus amigos de mídia, de agência, falei, você está chegando aí uma mídia que você vai ficar 24 horas por dia acompanhando, porque não é mandar um mapa de veiculação para um ano e nem saber o que acontece, né? Exato. Essa eu acho que é a grande complexidade, que faz com que a gente também tenha dificuldade de explicar para o anunciante quais são as nossas margens, né? A gente fala assim, que a gente precisa de gente alocada, a gente precisa de braço pilotando essas contas, porque você não tem uma API, um pedido de inserção que você coloca lá e vai. Você tem que pilotar aquilo diariamente. E eu sempre brinco assim, que se você tiver 24 horas para atender uma campanha, você fica 24 horas naquilo, porque a quantidade de dados que aquilo gera é enorme. E as decisões que você vai tomando em função dos dados, né, que você vai recebendo, né? Então é super complexo, porque quanto mais tempo você tiver para dedicar uma campanha, mais tempo ela demanda. Então você tem que ter uma tomada de decisão de até onde vai meu custo, até onde vai meu lucro, para poder ter a investida correta de tempo em cima da análise de dados, né? Legal, acho que a GHFly vai ajudar o mercado a entender, né? Vamos acompanhar o teu trabalho, porque é realmente a construção de um novo negócio, né? Diferente, né? Até hoje ainda esse modelo tradicional prevalece, né? Mas nós estamos na fase da mudança, né? Falando em dados, né? Como é que você vê a lei de proteção de dados, né? Ou seja, vamos entrar numa nova etapa, né? No ano 2020, no qual as empresas que trabalham os dados têm que se tornar mais transparentes, né? Exato. Como é que você vê isso? Eu acho assim, toda mudança que vem para esclarecer a questão, uma questão que é a dúvida da sociedade, que pode até prejudicar o mercado no futuro, é importante. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que isso ajuda o mercado a amadurecer, ele vai trazer um profissionalismo e um amadurecimento até mais rápido do que poderia acontecer, né? Então, eu acho que o mercado precisa discutir sobre privacidade de dados. E o mercado precisa ter mais entendimento sobre o que é privacidade de dados. Porque ainda tem muita confusão. Nossa, não, nem fala. Bom, primeiro que não tem nenhuma agência ainda, né? E não vai ter uma agência no governo que vai regular isso. Vai ser o que eles chamam de autoridade. Exato. Né? Inclusive, eu, como presidente da ABEND, Associação Brasileira de Marketing de Dados, nós fazemos parte. A gente, na verdade, escreveu praticamente todo esse projeto há mais de 10 anos, né? Então, é complexo e não está pronto. É complexo. Né? E aí, vamos ter... Claro que você falou uma coisa, Gustavo, que me preocupa muito, é não deixar para a última hora, né? Sim. É bom, né, estar atento, né? A ABEND vai lançar um selo de certificação, né? Dizendo, olha, eu realmente pratico já essa regra, né? E que está estabelecida antes que venha qualquer problema, claro, né? Eu estou dentro das boas práticas. Exatamente. A dificuldade que eu vejo também é que hoje nós temos uma linha muito tênue entre a inovação e todas essas políticas, né? É verdade. Então você veja, quando você está inovando, você está criando recursos de publicidade, recursos de veiculação, recursos de mídia, né, recursos digitais, você está fazendo uma coisa que ninguém viu ainda. Sim. Aí depois você vai discutir sobre a privacidade daquilo ou não. Veja, por exemplo, o caso do Facebook, né, que é o maior caso de privacidade. As pessoas ainda não entendem muito bem. Tem um exemplo mais simples. Nós temos um recurso na publicidade digital que se chama remarketing, né, ou retargeting. E que é basicamente você perseguir, no bom sentido, né, mas usar aquela audiência que já visitou o teu site para você impactar ela novamente com uma comunicação dirigida. Sim. E uma comunicação relevante. Isso mesmo. Só que essa relevância incomoda as pessoas. Então, por exemplo, você foi lá, viu um tênis para comprar. Você saiu desse site, entrou num outro site, você viu o tênis,
uma vez, ok, 2 vezes, de repente começa a te incomodar, você fala, pô, mas como é que ele sabe que eu vi o tênis, né? Só que veja, se você não visse a publicidade do tênis, você ia ver uma publicidade que eventualmente não era relevante. Claro. Você ia ver uma publicidade na camisa, por que eu quero com camisa? A gente estava falando então de acompanhar, né, o consumidor ou a consumidora, né? Tem uma coisa que a gente usava muito na mídia tradicional e que não vejo isso na internet, por incrível que pareça, que era exatamente mensurar a frequência com que você falou com uma pessoa. Então, Sim. como fica perseguindo, às vezes, por causa de um cookie, né, ou de uma palavra, aquilo fica um exagero, às vezes, de informação de um negócio que você já tinha tomado a atenção. Logo, é desperdício, né? Como é que você vê essa evolução estratégica de poder ponderar qual frequência você deveria ver um produto para se tornar interessante? É uma discussão... Vale $1 milhão essa pergunta. Exato, vale mesmo. A resposta. Vale mesmo, porque é uma discussão ampla. Sim. Hoje a maioria dos veículos de mídia e dos principais veiculadores, tipo Google e Face, Face incluindo Insta e todo o pacote de produtos do Facebook, e a maioria dos outros canais digitais, eles já permitem que você selecione sétima frequência. Então, você consegue configurar isso, mas isso não está claro para todos os anunciantes. Então, o mercado precisa evoluir nesse sentido de entender que você precisa conversar sobre frequência para determinada mensagem, né? Ou às vezes até mudar uma peça, né? Mudar, insistindo numa mesma peça acaba irritando, né? A gente normalmente cria uma régua de comunicação, onde a gente vai comunicar várias coisas diferentes e vai certificar de que ele viu uma informação, de repente, qual é a frequência que ele viu. Se ele já viu, eu não vou mostrar mesmo, eu tenho que mostrar uma comunicação diferente. Sim. Eu posso continuar dentro da jornada assistindo ele na tomada de decisão, mas eu preciso comunicar outra coisa, não a mesma coisa. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho, né? Sim. Que a técnica vai trazer mais resultado, né? E de volta nessa questão, né, da diferenciação, ou seja, redes sociais, eu acho que eles já têm mais controle, mas portais, talvez alguns sites ainda não tenham tanto controle dessa informação. Sim. E acabam fazendo esse exagero, às vezes, da frequência, né? Exagero de frequência, exato. E é interessante porque, às vezes, dependendo do segmento, o exagero da frequência ainda vende. Sim. Isso é uma questão complexa. Claro. Né? Você não sabe até onde vai o desperdício, exatamente, né? Mas você tem deve estar funcionando, senão não estaria lá, né? Exato, tem 2 desperdícios, eventualmente. Desperdício financeiro, às vezes, de não estar performando com aquilo, e às vezes um desperdício de marca, né? Às vezes você pode criar algum ruído ali, que depois vai medir lá na frente. Acho que essa discussão, acho que o mais interessante é você chegar num equilíbrio. A gente trabalha com muito anunciante com foco em ROI, né? Sim. E aí quando você fala em retorno sobre investimento, você vem com algumas práticas que eventualmente trazem um excelente resultado, mas no curto prazo, né? Acho que o anunciante tem que pensar no longo prazo, tem que pensar em olhar para retorno sobre investimento, mas tem que pensar em marca, em construir a marca, em ter uma definição do que é verba de performance e o que é verba de marca, tem que separar essas Do ponto de vista criativo, vamos brincar um pouquinho nisso, né? Eu sou da época que o anúncio terminava no 30 segundos, num pack shot, aqueles 5 segundos de fechamento. E hoje a gente vê que é o contrário. Se você nos 5 segundos não tiver dado uma boa mensagem, ele vai pular teu anúncio, né? Como é que você vê esse lado da criação? A gente, lá na GH, a gente tem um departamento de planejamento criativo, departamento de criação, e a gente cada vez mais está investindo nisso, porque o digital, ele está caminhando para um lado de criação. A gente tem 2 vertentes importantes aí de crescimento bastante acelerado. Vídeo e mobile, né? Então, esse conteúdo ele tem que ser criativo, senão ele não vai consumir. Essa história dos 5 segundos é super interessante, porque antes era fechamento, agora é abertura. Pois é. Né? Então, imagina se um criativo tradicional passa a ter esse tipo de problema, ele vai ficar realmente amargurado. Me conta outra coisa que eu tenho percebido também. Às vezes, o formato do anúncio na internet ainda não está totalmente definido, né? Mas eu vejo o crescimento do que a gente chama do storytelling, né? Me conta uma historinha, às vezes essa história tem 2 minutos, 3 minutos, e é muito eficaz. Tem vários momentos que a gente identifica. Como é que você vê essa construção de uma história, né? Ou seja, na cabeça do criativo já não é mais uma peça pequena, né? Ou um formato fechado. Não, é uma coisa que vai acontecendo. Tem lá um contexto, né? Eu acho que um dos desafios do criativo é pensar na peça para o digital.
E é totalmente diferente do que você pensar para offline. Quando você pensa numa peça para o digital, ela tem que ser uma peça curta, direta, objetiva. Ela tem que comunicar uma história que gere algum tipo de engajamento, algum interesse maior em ver. E você tem que pensar nas jornadas. Então, eventualmente, você tem que começar uma história num lugar e terminar num outro lugar, num outro formato. E isso é muito interessante. Quando você pensa naquela publicidade tradicional, onde você tinha um filme, e esse filme tinha uma determinada duração, e ele contava a história do começo ao fim, com uma introdução bonita e um fechamento bonito e tal, isso não vai mais engajar, porque ele tem a opção de não assistir. Sim. Ele tem a opção de não ver, ele pode rolar a tela, ele pode dar um pular. Então, quando você entrega a opção para o outro lado, você tem que criar alguma coisa que realmente tem uma conexão real com aquela pessoa. Por isso que a gente vê o crescimento forte desse tipo de publicidade criado com mais autenticidade. Sim, menor produção, menor investimento na parte de produção mesmo, e um investimento mais focado em pensar numa boa ideia e fazer uma coisa simples que converse com a pessoa, né? É um vídeo em selfie, é aquela comunicação mais direta, 1 para 1. Isso tem funcionado bastante. Basta ver o crescimento de influencers e todos esses canais do YouTube e tudo mais. Esse pessoal, ele tem uma mídia que é uma comunicação direta, sem produção, né? sem muitas edições. Às vezes o vídeo vai daquele jeito mesmo, simples, com falha. E eu acho que essa essência que o criativo precisa começar a olhar. Que ótimo. Então, estamos encerrando o nosso bate-papo, Gustavo, gostaria que você deixasse uma mensagem, né? E esse sucesso que a GH Fly tem construído ao longo desse tempo. Eu acho que a publicidade vai continuar evoluindo, vai continuar se transformando. Eu acho que o desafio da GH Fly é também se transformar enquanto negócio. A gente já tem hoje um negócio diferente do que quando a gente começou. Eu acho que o nosso mercado de comunicação em geral precisa estar atento a essas mudanças. E acho que o maior desafio é a gente pensar em como a gente se renova junto com esse mercado. O digital, ele é um caminho sem volta, é uma realidade que o Brasil vai cada vez mais adotar. O mercado precisa ainda de amadurecimento nesse sentido, mas empresas como a GHFI tem como propósito também essa parte de educação do mercado, né? Ajudar o mercado a entender um pouco mais sobre o que é digital e como dá para fazer uma comunicação mais alinhada, uma comunicação mais eficiente e que conecte com mais realidade as marcas e os consumidores. Legal, excelente. Bom, é o papel do Ednews também, né? Esse nosso bate-papo exatamente para fomentar isso. Nós conversamos com o Gustavo Hanna, ele que é CEO, fundador da GH Fly, é uma empresa nova, mas que tem crescido bastante. Vamos acompanhar esse trabalho e obrigado pelo recado. Queria lembrar que a gente tem o apoio da produtora Play It Again. Até o próximo bate-papo.